Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela Carleto e esse é o podcast Mulheres Neurodivergentes. Estamos hoje no nosso 6º episódio e o tema de hoje é saúde mental. Olá, sou Andressa Stout e hoje com esse tema a gente pretende trazer um pouco de luz, né? Jogar um pouco de luz em alguns pontos aí, né, que comprometem muito da saúde mental da mulher neurodivergente. Então, fiquem aqui com a gente que vai ser um episódio bem importante. Isso aí. Acho que saúde mental é um tema que, talvez até depois da pandemia para cá, eu percebo que ele vem sendo cada vez mais assim conversado, falado, elucidado pelas pessoas. Até um pouco tempo atrás, um pouco de tabu, né, em cima de saúde mental, ou seja, a gente fala sobre diferentes tipos, às vezes, de doenças ou de dificuldades, mas tem muito medo de falar, né, sobre a saúde mental, sobre aquilo que a gente está sentindo, sobre as nossas emoções, sobre algum transtorno específico, sobre pedir ajuda, né, que eu acho que é bem difícil as pessoas conseguirem pedir ajuda. E quando a gente pensa nas mulheres neurodivergentes, eu imagino que esse tema ele seja fundamental para a gente estar aqui abordando, Andressa, porque há uma vulnerabilidade maior nas mulheres neurodivergentes, né, em ter algum ponto ali específico, né, mais vulnerável na saúde mental. Sim, e estou pensando aqui, né, o quanto muitas mulheres neurodivergentes esperam chegar nos seus limites, às vezes extrapolar limite para ou recuar ou pedir ajuda, né? Isso por, às vezes, se comparar com pessoas não neurodivergentes e que sustentam mais coisas do que elas, às vezes, né? Que tem um limite mais esticado para estresse, quem sabe, para estímulos, né? Então, quanto isso é perigoso também, né? Às vezes as mulheres entram ali em burnout, tem crise de shutdown, sendo que poderiam ter dado alguns passos para trás um pouco antes, mas às vezes não percebem, não se permitem, né? Sim, isso é importante. Eu acho que a questão da percepção, ela é fundamental, né, para quando a gente pensa em saúde mental, porque a gente está falando de algo que é no campo sutil, né, a gente não está, às vezes não é uma dor, é diferente de uma dor no estômago, né, uma dor em alguma outra parte do corpo. Muitas vezes a gente está falando daquilo que a gente entende até como a dor da alma, né, algo que está ali atravessando, que a pessoa não consegue reconhecer, tem dificuldade de perceber, e dessa forma isso vai, de uma certa maneira, se instaurando, né, e quando vai ver, já está na crise. Então, é importante a gente pensar nessa questão da percepção, e muito vem também, Andressa, você já levantou o ponto, que eu acho que é fundamental, essa necessidade, muitas vezes, né, de tentar se adequar, de ir mascarando o comportamento, de tentar fazer parte da sociedade, assim como todas as pessoas fazem, num alto nível de funcionamento, acaba trazendo, né, muitas crises, um burnout, até uma hora que a pessoa não consegue nem levantar da cama, nem sair de casa, é bem complexo. E fico pensando, né, o quanto essa questão do diagnóstico tardio, muitas vezes, vem a partir desse lugar, né, de minha saúde mental está comprometida, vou buscar investigar o que é isso, às vezes ali na infância, essas questões, né, sintomas de ansiedade, depressão, às vezes não apareciam tanto por a pessoa talvez ter um pai, uma mãe ali que cuidava mais da estrutura ali da casa, né, talvez não tinha tanta preocupação para sobreviver, e aí quando entra na vida adulta, às vezes percebe que não tem muitas as ferramentas, não tem muito espaço interno para lidar com as demandas, né, seja de manter uma casa limpa, eu escuto muito das pacientes com TDAH, principalmente, né, a questão de não conseguir se planejar para manter a logística da casa funcionando, não conseguir ter muita atenção em quando que venceu a data da conta de luz, né, então são várias questões aí da vida adulta que muitas mulheres neurodivergentes não conseguem dar conta e adoecem por isso também, né.
Sim, com certeza. É interessante porque a gente consegue realmente identificar esses sinais e sintomas justamente com mais facilidade a partir da adolescência, né? Que é quando começa essa cobrança, essa exigência maior, né? De uma atitude, de uma postura frente à vida, de uma organização, como você está colocando, né? Então, organizar os estudos, organizar o próprio quarto, tomar conta da própria higiene, né, da higiene do corpo, porque até então a criança tem o pai e a mãe ali direcionando, né, dando banho, cuidando, o adolescente já tem uma independência. Mas para algumas pessoas, algumas mulheres, essa independência pode ser mais tardia, e isso traz também uma angústia, né, e uma dificuldade de lidar com as questões. E aí uma coisa vai alimentando a outra, né? Porque quando ela percebe que não consegue dar conta, isso pega na autoestima e fica mais triste ainda, né? Então, novamente, quanto é importante esse lugar do apoio, né? De poder pedir apoio para coisas que talvez pareçam muito simples para outras pessoas e que talvez, né, para uma mulher autista ou com TDAH, talvez aquilo não seja tão simples, né? Sim, com certeza. Normalmente as coisas não são tão simples assim, e a pessoa mesmo às vezes tem dificuldade de perceber que para ela aquilo é um pouco mais complexo do que para as outras pessoas. Percebo também que há um índice muito maior, né, de mulheres com depressão, com transtornos de ansiedade, muitas vezes ligados, né, à tensão pré-menstrual, a questão ali aí dos ciclos menstruais, né? Então, a gente tem muitos desses relatos, eu vejo na clínica, mulheres que às vezes passam a vida, né, pedindo socorro a diferentes tipos de médicos, porque não estão conseguindo suportar passar pela TPM, né? Com crises de choro, de raiva, de muita irritabilidade, enfim, de dores. Para as mulheres que já são hipersensíveis, sejam elas com TDAH ou mulheres autistas, a menstruação, eu acho que é um ponto, assim, bem importante da gente pensar, porque todo um corpo, né, fica muito mais sensível do que o normal. E essa alta sensibilidade pode instaurar muitas crises, né? Com certeza. Fico pensando aqui também, né, de isso que você falou, que às vezes as mulheres nem imaginam que para outras pessoas não seja tão difícil, né, e aí, de novo, cai nesse lugar da comparação. Então, se fulano está fazendo, então eu também consigo fazer, é só me esforçar um pouco mais, né, e quanto isso pode ser um tiro no pé, né? Porque às vezes não é questão de se esforçar mais, né? Às vezes é questão de achar um outro caminho que funcione para você enquanto pessoa neurodivergente, né? Até pensando no próprio TDAH, né? O quanto muitas pessoas, por exemplo, são impulsivas com dinheiro, né? E aí, às vezes é importante ter alguma técnica, alguma coisa ali para ajudar ela a olhar, né, para a vida dela mais a longo prazo, né? De se eu for impulsiva com o dinheiro agora, onde que vai faltar, o que vai acontecer. Isso talvez para pessoas que não têm TDAH pareça tão óbvio, né? Mas para quem tem, às vezes não é, né? Então, quanto é importante também a informação chegar nas pessoas, né? Não, com certeza. A impulsividade no TDAH é algo que a gente precisa falar bastante, porque as pessoas não têm ideia do quanto o TDAH é um transtorno que afeta a vida como um todo. Ele Sim. afeta todas as áreas da vida, desde a área acadêmica, profissional, afetivo, sexual, né, a área financeira, que é isso que você está trazendo, o autocuidado, né, em relação ao trânsito, enfim, é um transtorno que traz muitos prejuízos quando ele não é identificado, né, e quando a pessoa não consegue se perceber enquanto alguém com TDAH. E o impulso é algo complexo, porque ele pode colocar a pessoa numa situação de perigo. Assim, um excesso de compras já é uma situação de perigo. O excesso, às vezes, de afetividade, de um impulso sexual, de estar em relações das quais ela nem dá conta que está, também é uma situação de perigo, né? Para pegar, enfim, doenças infecciosas, uma gravidez não desejada. Então, quando a gente pensa em TDAH, a gente realmente precisa olhar com
com muito cuidado, assim, e ter uma atenção, porque é um transtorno bastante complexo e que afeta, né, isso que a gente está trazendo de saúde mental. Sim, sim. E também eu já li alguns artigos, assim, né, que trazem muita relação do TDAH com vícios, né, esse lugar da compulsão, de sempre estar buscando ali a dopamina, né, de forma talvez até artificial, né, porque a gente não tem muita dopamina sobrando ali, né, a questão, né, mais bioquímica do cérebro. Não tem muita dopamina disponível, né, para recaptação. Então, o quanto muitas mulheres também sofrem, né, com questão, assim, de se autodestruir mesmo, né, por causa do TDAH, né, por fazer escolhas impulsivas ali para tentar trazer algum prazer, algum alívio, né, então, eu acho que é bem delicado. É bem delicado, Andressa, esse é um ponto importante, assim, né, essa questão do prazer imediato, e às vezes nas mulheres a gente vai ver um alto índice de alcoolismo, por conta dessa questão, né, assim, às vezes uma depressão já instaurada, um TDAH, né, muitas vezes não identificado, todas as questões que envolvem, na verdade, né, o feminino, que é um corpo, uma alma, uma estrutura profunda, né, de profundeza e sempre, assim, de muita dor, tudo pode ser muito no feminino, né? Quando a gente, então, identifica isso dentro do TDAH, eu acho que traz essas complicações que a gente está elencando aqui. Afora o álcool, a gente tem muitas mulheres com problemas com drogas, né, de dependência química, justamente para poder, muitas vezes, ter essa sensação, né, de um alcance, de um prazer, que normalmente ele é imediato, né, o problema é o que vem depois, né, porque a gente tem mulheres com famílias destruídas, com perda de guarda de filho, enfim, com problemas financeiros, vivendo violência doméstica, então é complexo, né? Não é brincadeira quando a gente olha para esse tipo de problema, assim. E pensei também até na questão de transtornos alimentares, né? Às vezes de uma compulsão alimentar, bulimia, anorexia, né? O quanto eu acho que tem muitas mulheres assim com TDAH que já navegaram aí por esses campos. Não sei se você já viu isso na sua clínica, mas na minha tem muito, assim. Sim, sim, bastante, Andressa. Nos dois pontos, assim, bastante pessoas com problemas, né, de transtorno alimentar, muito voltado na compulsão. Então, a gente percebe, né, essa dificuldade, o não controle, né, nessa parte da alimentação. Muitas vezes essa questão da compulsão vai para outras áreas da vida também, né? O próprio sexo, às vezes limpeza, né? Então vai para outras áreas. Quando é compulsão, né? Não especificamente transtorno alimentar, e a questão da anorexia, da bulimia, também é um ponto que a gente encontra. Não só nas mulheres com TDAH, mas nas mulheres autistas também, né? São os transtornos alimentares, que no começo, às vezes, começa com uma seletividade alimentar, mas também na entrada da adolescência, entrada da vida adulta, essa necessidade de ter que realizar, ter que cumprir, muitas vezes os transtornos vêm à tona. E existe um padrão, assim, né, que é bem comum, claro que não dá para generalizar, de que, às vezes, ali por trás, né, de um transtorno alimentar, está também uma necessidade de controle, né, e o quanto causa sofrimento, né, principalmente para mulheres autistas, não ter controle das situações, né, por se sobrecarregar muito fácil, né, por ter dificuldade para se adaptar, mas pensando até no próprio TDAH, né, se isso também não está conectado, né? Eu acho que sim. Quando eu penso em controle, eu sempre penso em ansiedade. Eu acho que ansiedade tem essa questão, né? O que gera uma crise de pânico, por exemplo, é uma necessidade extrema, muitas vezes, de um controle, né? Controle, inclusive, daquilo que o seu próprio corpo está sentindo. Então, eu começo a passar mal, meu coração começa a acelerar, eu começo a suar frio, eu acho que vou morrer e eu não tenho controle algum sobre isso. Né? E essa falta de controle extrema são as crises que se instauram. Então, eu acho que sim, né, para as mulheres autistas, essa questão do controle é um ponto importante, mas entendo que isso também,
acaba afetando, né, boa parte da sociedade hoje em dia, e das mulheres como um todo, né, Andressa, porque a gente tem uma carga de trabalho, né, e uma cobrança externa que é muito grande, né, para as mulheres que trabalham fora, que são mães, que têm sua própria casa, muitas delas mães solos, enfim, é uma série de questões que hoje em dia é muito difícil alguém não ter ou não ter tido em algum momento da vida, né, um momento de ansiedade, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ou qualquer questão assim. Sim, e você trouxe esse exemplo, né, da mulher que tem a família ali para cuidar, mas o quanto eu escuto também na clínica, né, de mulheres que são neurodivergentes, que pensam e me dizem, né, que não dão conta de cuidar nem delas mesmas, então imagina ter, né, uma família, filho, cachorro, relacionamento, né, o quanto é difícil elas se manterem só por elas mesmas, né, com saúde mental. Então, se tiver mais estímulos ainda, como que seria isso, né? E aí, vou até jogar a pergunta, assim, né, de o que a gente pode considerar saúde mental, né? Porque eu acho que tem essa idealização também de que quem tem saúde mental é uma pessoa que está sempre equilibrada, que não vai reagir de uma forma inadequada. Será que isso é possível? Será que saúde mental está mais para saber acolher os sentimentos que vêm, saber lidar ali com os sentimentos? Enfim, né? Eu acho que causa muita doença mental quando a gente tenta buscar muita saúde mental nesse nível utópico também, né? Não sei. Sim, essa busca constante de um equilíbrio, né? Eu acho que é um Isso. pouco isso que você está falando. Uhum. É complexo. Eu estava buscando aqui na memória o conceito da medicina Ayurveda, né? Sobre saúde mental, porque sobre saúde como um todo, que está muito ligado com a sensação de felicidade, mas não essa felicidade fútil, né, de comprei alguma coisa, estou feliz, não, é de uma plenitude, né, uma sensação de plenitude, de estar pleno dentro da vida, da sua linha do tempo, no tempo em que você vive, com o corpo que você tem, né, dentro das suas escolhas, saber fazer escolhas, eu acho que ter essa clareza mental, né, ter a capacidade de saber o que é bom, o que é ruim, a capacidade de perceber, né, as coisas, a inteligência de entender o que é certo e o que é errado. Enfim, eu acho que ter clareza hoje em dia, a gente já pode considerar que é um bom conceito de saúde mental, né? Sim. Porque eu acho que se espera muito da gente, né? Sempre a melhor reação, uma estabilidade, sempre uma maturidade, né? E eu acho que essa pressão, né, em cima das mulheres, eu acho que adoece muito, né? Porque, por exemplo, né, uma mulher que acabou de ter um filho, né? Tá ali com toda a questão hormonal, tá todo psicológico ali mexido, né? Então, o quanto às vezes elas são criticadas se tiverem uma depressão pós-parto, né? De como assim, né? É o momento mais bonito da vida da mulher, você deveria estar bem, você deveria estar celebrando o tempo inteiro, né? Quanto tem essas cobranças externas também, né? Sim, são muitas cobranças. Aliás, esse tema maternidade é um tema que a gente vai mergulhar nele com mais profundidade, né? Porque eu acho que é um tema que merece, inclusive com convidadas, né, especiais falando sobre o tema, porque é algo que mexe com a estrutura do feminino como um todo, né? Essa questão do puerpério, ela é muito complexa, né? Bom, eu sou mãe de 2 filhos, passei por 2 experiências dessa, uma mais nova e uma já um pouco mais madura, e foram experiências sempre, assim, bastante complexas, né? Desde a gravidez, de todo o processo gestacional, a própria questão do parto, que eu acho que é bem complexa, e o puerpério, né? Que assim, é uma loucura, é uma montanha-russa hormonal na vida de uma mulher. Então, eu acho que a gente precisa realmente falar sobre isso, de uma forma bem real, assim, né, sem muitos coelhos cor-de-rosa, sabe assim, né, mundo estrelado da maternidade,
Uhum. Claro, ele é lindo, mas ele também é complexo. E aí Uhum. vem de encontro com a tua fala anterior, né? Que é algo que eu também escuto muito na clínica, que é isso. Eu não consigo dar conta nem da minha vida. Como é que as pessoas conseguem, né? Uhum. Muitas mulheres me falam isso. Como as pessoas conseguem trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e ainda ir para a academia, e ainda ir ser feliz, e ainda Aham. posar bonita no Instagram. Isso é impossível, né? Sim, e qual é a qualidade, né, das pessoas que conseguem, entre aspas, dar conta de tudo isso, né? Ou será que não é só um momento ali que ela tirou de um prato bonito que ela fez e nem sei se ela vai comer aquilo de fato, como que é a relação com o namorado, que ela fez um textão ali no Instagram, né? O quanto também essa questão das redes sociais gera muito adoecimento mental, né? Porque ali tá tudo filtrado, né? Olha, esse é um ponto bastante importante, né? Porque as redes sociais, na verdade, eu acho que elas são um dispositivo, né, de problemas para a saúde mental, de todos os tipos, né? Desde uma busca de um eu ideal, que eu vejo na vida dos outros e eu não reconheço na minha vida, muitas vezes, que é isso, né? A vida perfeita que a outra está postando e que eu acho que a minha não chega nunca, Uhum. até horas e horas de tela, né? Sim, sim. Que piora a qualidade do sono, que desregula uma rotina que poderia ser um pouco mais saudável, que Uhum. gasta o nosso tempo, né? E a nossa capacidade de foco e de concentração ali, Sim. enquanto a gente está só subindo o dedinho, né? Olhando mais um post. E que Uhum. quando a gente vai sentar, eu não sei você, né? Mas se eu fico muito tempo Uhum. nessas redes, que na verdade nem consigo muito, mas meia hora que eu fique, se Uhum. depois eu vou sentar para escrever um texto, um artigo, eu já não tenho foco para. Já me Uhum. dificulta, é como se minha mente estivesse cansada. Então, Uhum. as redes sociais, realmente, a gente precisa rever a nossa relação com elas, sabe? Porque Sim. elas são um dispositivo de dor, na verdade. Aham. E no começo, né, vamos pegar aí o Instagram, né, no começo realmente era vamos ali interagir com os amigos, postar alguma coisinha, mas agora o Instagram virou também um canal ali para o profissional, né, e aí, novamente, né, vem toda essa ansiedade, né, vem esse excesso de informação, vem sentimento de, tá todo mundo já falando sobre isso, por que que eu vou falar? Enfim, né, às vezes, para uma mulher que já não está bem, talvez aquilo seja só gatilho para ela ficar pior ainda, né? Sim, complicado. Pensei em algo agora aqui que acho importante a gente pensar também nessa questão da saúde mental, Uhum. que é a importância de estar em contato com a natureza, né? A Uhum. gente até falou um pouquinho sobre isso, da nossa própria experiência, né? Para mim é extremamente importante estar perto do mar, Uhum. ter um quintal para entre o intervalo de um atendimento ao outro eu conseguir ir lá, sabe, olhar os meus bichos, olhar, abraçar uma árvore, ou Uhum. seja, é, isso na vida adulta é fundamental, nas infâncias, né? Isso é, é Uhum. quase como ponto principal, eu acho. Uhum. A questão também da gente conseguir ter uma vida ativa, Andressa, assim, ter um movimento para um corpo, né? Uhum. Não necessariamente uma academia, mas Uhum. trazer movimento, seja Sim. na dança, seja uma arte marcial, seja um yoga, seja a própria academia, caminhada, natação, algum tipo de movimento que também traz Uhum. essa qualidade de vida, né, que a gente precisa tanto. Uhum. Sim, eu acho que para a gente ter saúde mental, são tantos os fatores, né, que precisam estar bem, né, e por esse lado eu entendo, assim, né, as pessoas que falam, nossa, eu não dou conta nem de mim, como é que eu vou abrir brecha para mais coisa ainda na minha vida, né, mas eu acho que nós somos seres com muitas necessidades, né, então o quanto é importante mesmo, né, a gente perceber o que ajuda a gente a ficar bem, o que traz alegria para a gente, né, então talvez para uma mulher que seja autista, pode ser, às vezes, ficar num retiro, ou às vezes até uma mulher autista que é mais extrovertida, encontrar os amigos de tempos em tempos, né? Então, é muito subjetivo, mas
o quanto às vezes a gente negligencia, né, essas coisas que parecem tão básicas e que às vezes a gente entra nesse modo, né, de produtividade, de estudar mais, de trabalhar mais, e vai deixando de lado, né, ainda mais se for uma mulher que tem talvez uma tendência a se isolar, né, o quanto é perigoso, né, entrar demais na toca também, né. Ah, com certeza. E aí eu estava pensando aqui, talvez, a questão do como pedir ajuda, né, Andressa? Porque, assim, é, algumas mulheres têm diagnósticos, outras não têm diagnósticos, né? Ou algumas já tiveram muitas crises, outras experienciaram crises, mas não perceberam que eram crises. E aí, de que maneira a gente consegue ter uma rede de apoio, ter um lugar de fala, né? Ter alguém com uma escuta ativa ali te acolhendo, eu acho, vou ressaltar, né, a importância da gente estar em processo terapêutico, né, em análise, em terapia, não importa qual é o tipo de terapia, né, mas assim, ter um espaço de fala para que Sim. você consiga elaborar as suas questões, né, Uhum. consiga, através da fala, compreender, né, a sua estrutura, a sua história de vida, quem você é, as suas escolhas, as suas potencialidades, as suas dificuldades, né, o que você quer alcançar, compreender se é preciso buscar outros tipos de ajuda médica, muitas vezes, para algumas pessoas há necessidade de indicação de medicamentos. A gente tem também as terapias integrativas, né, eu particularmente gosto delas, como, por exemplo, o próprio yoga, uma medicina ayurveda, o uso de, sei lá, de florais, a própria cannabis medicinal a gente tem hoje, a gente tem aromaterapia, a gente tem acupuntura, a gente tem nutricionistas, né, que podem também nos dar esse apoio aí, fazer uma reeducação alimentar. Então, assim, pensando em rede de apoio, né, em profissionais que possam também amparar e ajudar, para quando a gente não estiver bem, a gente conseguir pedir ajuda, né? É importante saber para onde correr e também realmente não contar com uma pessoa só, um profissional só, né? É importante realmente construir essa rede, né? Construir dentro de si mesma também algumas ferramentas para se autorregular, para se resgatar em momentos difíceis, né? Com certeza. E aí eu te pergunto, né, o que que te faz feliz, assim, Andressa, quando você não está bem ou percebe que está mais nervosa, você tem alguma coisa que você gosta de fazer, que você sente que te traz uma regulação? Ah, tem várias. Bom, eu tenho um amigo, né, que é o Pedro Bessa, caso um dia ele escute. A gente tinha costume, faz um tempinho que a gente não faz essa troca, mas a gente tinha o costume de trocar uma escuta empática, né? Então, se ele precisava, ele me ligava, né, e desabafava, e eu dava uma devolutiva, e vice-versa, né? Então, eu vejo que, para mim, enquanto pessoa autista, para mim isso foi muito importante, assim, porque me ajudou muito a organizar todo aquele caos, né, de quando acontecia alguma coisa ali que me abalou. Então, eu vejo que falar realmente ajuda muito, né, para a gente se escutar também. Eu acredito também que, novamente, nessa questão da natureza, né, de colocar o pé na terra, ser meio bicho grilo de vez em quando, né, tomar um vento, ficar em silêncio, né, só ouvindo ali o barulho do vento batendo nas flores, tomar um sol, para mim isso é muito bom. E para você? Olha, também, né, o bicho grilo eu já me identifico, porque eu sempre me achei, gosto de ser bicho grilo, eu gosto desse contato com a natureza, né, essa questão da terra, das árvores. Eu tenho desde pequena uma relação com os animais, então quando eu era pequena eu ficava abraçada com o meu cachorrinho, chorava, dizia que só ele me compreendia, né? Hoje eu tenho o meu cachorrão, que é um border collie que eu tenho, né? A minha gata, assim, os dois estão sempre muito perto de mim, aonde eu vou eles estão indo. E eu tenho essa relação profunda com o mar, né? Hoje eu tenho o privilégio de estar morando muito próximo à praia, então normalmente pela manhã eu pego a minha bicicleta, eu adoro pedalar e vou pedalar na praia. E aí, só de estar lá, ouvindo o barulho do mar, sabe? Às vezes eu faço uma oração, mergulho se estiver quente, enfim.
isso já me traz uma regulação, eu já fico bem, eu consigo, assim, reequilibrar a minha mente, trazer a minha mente para o presente, né, conectar com as coisas que eu acredito, e isso me traz clareza, sabe? Eu fico bem. Sim, com certeza. E eu acho que é isso, né, de cada um ir descobrindo o que ajuda e, nos momentos necessários, fazer bom uso, né, dessas ferramentas, dessas atividades, né? Exatamente. É isso, né? Tema de saúde mental, tema esse que eu acho que a gente pode também, em outros episódios, explorar mais, Andressa, pegando talvez, né, alguns transtornos, assim, que a gente sabe que acaba afligindo mais as pessoas neurodiversas, né, para que a gente consiga trazer mais, né, assuntos, elucidar, e porque eu acho que é importante, assim, a gente está, assim, pensando e pensando cada vez mais sobre isso, para que cada vez mais também a gente viva melhor, né? Que é o que todo mundo quer. Com certeza, e sem contar que a gente tem esse viés também, né, de olhar para o social, para a estrutura, né, o quanto a sociedade é muito causadora de doença mental, né, então a gente faz a nossa parte aqui para se autorregular, mas também precisamos construir formas de viver que não nos cause tanto prejuízo, né. Aí o buraco é mais embaixo, né? Porque a discussão é longa. Com certeza, nós somos seres sociais, né? A gente é o sujeito do meio, então, assim, tudo aquilo que está à nossa volta, seja a política, a sociedade como um todo, isso, né, atravessa a nossa vida. Tudo que a gente viveu, se você pegar tudo que a gente viveu esses últimos 4 anos, né, em questão de política, não só no Brasil, mas no mundo, pandemia, né, a total falta de controle, o não conhecimento, o não saber, o número de pessoas, as guerras hoje em dia, então, assim, Aquecimento global. aquecimento global, exatamente, então é complexo, porque é isso, né? A gente é um sujeito do meio, a gente é ligado ao todo, não tem como a gente se isolar e achar que se a gente se trancar e se eu tiver uma vidinha lá, eu não vou sofrer, eu não vou ser influenciado. Isso não existe. Então, a gente realmente precisa cuidar não só do nosso corpo, mas do planeta e do mundo ao nosso redor, né? Com certeza. Então tá bom, então eu acho que por hoje é isso, né? Acho que o nosso papo foi bem bacana. E a gente se encontra então no nosso próximo episódio. Maravilha. Um beijo para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Um beijo, até! Tchau.